O que há de verdade em Dedé jogando pelo Flamengo em 2020? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te explicar tudo sobre essa história e vou te contar também quem é o clube que está se tornando uma filial do São Paulo em Portugal. E para fechar, quero te contar quem foram os responsáveis por cada um dos reforços contratados pelo Palmeiras em 2019. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a te contar tudo o que eu consegui apurar, queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal do Nicola, apertar esse botãozinho vermelho que está aparecendo aí. Aproveita e também aperta o sininho, a partir daí tudo que eu fizer de vídeo ou live você passa a ser notificado. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre o Portimonense, um clube pequeno da cidade de Portimão em Portugal. Pois saiba que o Portimonense se transformou recentemente na maior filial do tricolor em todo o mundo. Nesse exato momento, 9 jogadores vinculados ao São Paulo ou revelados em Cotia fazem parte do elenco principal do Portimonense. O curioso é que 15 brasileiros integram o elenco do Portimonense, 9 são ligados ao tricolor. O mais conhecido deles, o Lucas Fernandes, que acaba de ser comprado pelo Portimonense por quase 10 milhões de reais. O São Paulo também emprestou recentemente o lateral esquerdo Júnior Tavares e havia mandado recentemente para o time português o volante Cássio e o zagueiro Rodrigo Freitas, que acabaram de subir das categorias de base. Os outros atletas que passaram pelo tricolor e hoje integram o elenco principal do Portimonense são Lucas Pocinholo, Igor Neves, Denner, Iago Oliveira e Gustavo Ebelin. O Gustavo, talvez o mais conhecido dessa galera, volante, que aparecia com muito destaque enquanto defendia as categorias inferiores do tricolor. O que mais que eu posso te contar a respeito do Portimonense? Esse clube tem como dono o Theo Fonseca, empresário bastante conhecido no mundo asiático e que é um dos principais braços direitos do Juan Figuer. Talvez a partir daí a ligação com o São Paulo. O Figuer foi por muitos anos um parceiro importante das diretorias são paulinas. Hoje nem tanto. Hoje dá para dizer que o Figuer já perdeu bastante espaço, até porque ele já não manda mais no futebol como em outros tempos. O salário máximo de um jogador do Portimonense hoje gira na casa dos 40 mil reais por mês. E o orçamento para toda a temporada foi de 13 milhões de reais. Ainda assim, apesar de custos baixíssimos, o Portimonense conseguiu, na temporada passada, alguns feitos, como por exemplo, bater o Benfica e o Sporting, dois poderosos do futebol português. Quero te falar agora sobre as contratações do Palmeiras em 2019. Outro dia lá no BB Debate eu cheguei a comparar o erro cometido pelo Palmeiras, que comprou o Carlos Eduardo do Pirâmides do Egito por 26 milhões de reais, enquanto o Flamengo contratou o Bruno Henrique dos Santos por pouco mais de 24 milhões de reais. Hoje o Bruno Henrique é um dos principais jogadores do futebol brasileiro e o Carlos Eduardo não consegue nem ir para o banco de reservas do Verdão. Aí uma fonte minha lá do Palmeiras ligou para esclarecer alguns pontos importantes, entre eles quem havia indicado cada um dos reforços alviverdes em 2019. E essa lista que eu queria passar para você. Dá para dizer que o Alexandre Matos, diretor executivo de futebol alviverde, foi o responsável pela maioria das contratações. Por exemplo, na conta dele estão o Ramírez, volante, o Angulo, atacante contratado num primeiro momento para a base e que agora integra o time profissional, o zagueiro Vitor Hugo, recém-comprado, o Luiz Adriano, atacante que marcou 3 gols na vitória contra o Fluminense, além de Arthur Cabral, que já nem está mais no clube, Zé Rafael, Matheus Fernandes e Ricardo Goulart, que acabou não dando certo por causa daquela contusão no joelho. Ele chegou a ser submetido a uma cirurgia que retirou 80% do menisco dele e desde então ainda não conseguiu voltar a jogar. Mas Carlos Eduardo e Felipe Pires tiveram participação decisiva da comissão técnica. O Carlos Eduardo foi um pedido específico do Felipão. No fim da temporada passada, o Felipão procurou o presidente Maurício Gagliotti para assegurar que o Carlos Eduardo poderia exercer um papel extremamente importante no Palmeiras de 2019. Foi por isso que o Verdão desembolsou esses quase 27 milhões de reais para comprá-lo do Pirâmides. Ele tem 14 partidas na temporada, só um gol marcado, e desses 14 jogos, 6 foram como titular e 8 como reserva. Já o Felipe Pires foi contratado por empréstimo, 900 mil reais, a pedido de Paulo Turra, o ex-auxiliar técnico do Felipão.
Tanto o Felipão quanto o Paulo Turra, certamente você já sabe, já não estão mais no Palmeiras, acabaram sendo demitidos depois de uma sequência muito ruim de resultados. Mas sobre o Felipe Pires, o que dá para dizer é que o Paulo Turra assegurou que o acompanhava há bastante tempo no futebol europeu e que ele poderia agregar bastante. O Felipe já nem está mais no Palmeiras, acabou sendo repassado, também por empréstimo, para o Fortaleza. Não estou colocando nessa lista o Gustavo Gomes, o Mike e o Marcos Rocha, que foram comprados esse ano, mas já estavam no elenco profissional do Palmeiras na temporada passada. E eu queria saber de você, que avaliação você faz sobre os reforços alviverdes em 2019. Para fechar o vídeo, quero te falar sobre Dedé no Flamengo para 2020. Essa especulação começou muito forte nas redes sociais nos últimos dias e dá para te assegurar que de fato o Dedé interessa ao Flamengo. E mais, dá para dizer inclusive que já existem negociações em andamento. Quem cuida disso, por parte do Flamengo, é o Bruno Spindel, que é o negociador rubro-negro. Esse é o nome do cargo que deram a ele. Informação confirmada para mim por uma pessoa muito próxima ao Dedé. Aí o cruzeirense deve estar falando, certamente não vai haver negócio, como já não ocorreu em janeiro desse ano. O Flamengo chegou a oferecer 35 milhões de reais para contratar o Dedé em janeiro. Mas o Cruzeiro, na oportunidade, disse que só liberaria seu zagueiro por 330 milhões de reais, que é o valor da multa rescisória. O que pode ter mudado de agora em relação ao começo da temporada? Muitas coisas. A primeira delas, a constatação do próprio Cruzeiro de que para 2020 vai haver a necessidade de um elenco muito mais barato. O Cruzeiro não terá a capacidade física de continuar bancando um elenco com folha salarial de 15 milhões de reais por mês. E o Dedé se encaixa na parte de cima dos salários. Ele está entre os 5 atletas mais bem pagos do país. Vou dizer mais, ele é hoje o zagueiro com o maior salário do futebol brasileiro, algo na casa dos 700 mil reais por mês. Tem outro ponto que pode jogar a favor da negociação, é que 4 investidores que gastaram 15 milhões de reais para tirar o Dedé do Vasco e colocá-lo no Cruzeiro querem recuperar esse investimento. Eles são donos de 100% dos direitos econômicos. 51,9% pertencem ao Grupo DIS, 30,5% pertencem ao empresário Marcos Vinícius Sanches, ele é um dos proprietários do farmacêutico EMS, 11,09% pertencem ao empresário Giscar Salton e outros 6,5% são da GT Esportes Assessoria. Você deve estar se perguntando, tá bom, e o Cruzeiro não tem percentual algum em cima dos direitos econômicos? Não, embora os direitos federativos sejam 100% do Cruzeiro. Isso quer dizer que é do Cruzeiro a decisão de vender ou não o atleta. O Cruzeiro vai ficar com 20% do valor de uma futura negociação. Então, se o Flamengo oferecer, por exemplo, 30 milhões de reais e o Cruzeiro aceitar o negócio, o Cruzeiro fica com 20% desse valor, ou 6 milhões de reais. É claro que tudo isso é negociável. A diretoria cruzeirense pode dizer que não abre mão do Dedé a menos que receba 10 milhões de reais. E aí vai caber a esses 4 empresários toparem ou não fazer o acordo. O Dedé já deixou claro para pessoas próximas que gostaria de se mudar para o Flamengo. O que não vai acontecer é ele forçar a barra, até por gratidão por tudo que já viveu no Cruzeiro. Ele ficou quase 2 anos parado por conta de uma série de problemas físicos e o Cruzeiro sempre respaldou o zagueiro. Inclusive, nesse período, chegou a renovar seu contrato, numa clara demonstração de muita confiança em relação a tudo que é o Dedé. Essa negociação, para repetir, é só para janeiro de 2020, ou seja, ainda há uma série de etapas a serem cumpridas. Mas o que eu queria deixar bem claro para você é que o Dedé é alvo sim do Flamengo para a próxima temporada. Dá para dizer, inclusive, que é o primeiro grande objetivo de Jorge Jesus e companhia. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria trazer. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho. E também queria pedir para que você use o espaço do comentário para deixar pergunta, dúvida, sugestão, a sua opinião sobre tudo isso que eu falei. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!